Brasil, tudo bom contigo? Seja bem-vindo a mais um programa do ID na Web. E hoje estamos aqui com a participação especial do pastor Raimundo, que é o pastor de lá da igreja, da IEC, do Jorge Américo. Estamos aqui para falar de temas polêmicos, de certa forma, que é dúvida de muita gente, inclusive. E há também quem acha que não se deve falar a respeito, mas nós estamos aqui para falarmos hoje a real, e se é certo, se não é, a gente vai dizer aqui, então você continua ligadinho aí. Compartilhe, comente, curta, já mostra aí para mais uma pessoa, chama alguém para investir juntamente com você. Foca que agora vai ver que a gente vai começar. Hoje nós vamos começar falando a respeito de política, religião e até do próprio futebol, né? Olha. Que muitos dizem que não se discute. E aí, meu bem, a própria Bíblia, ela fala muito a respeito da política também. E assim, religião é uma coisa meio delicada, porque às vezes as pessoas não gostam de discutir muito, porque alguns não sabem como dar a sua opinião e aceitar a do outro. E agora eu queria saber aqui diretamente de você, Raimundo. E aí, a gente deve ou não debater sobre esses temas? Boa noite, Larissa. Boa noite a todos. Boa noite, bom dia, boa tarde para você que está nos ouvindo agora. São temas, digamos assim, que são polêmicos, Sim. mas que tem uma explicação. Antes de tudo, eu quero agradecer pelo convite de estar aqui, sendo entrevistado por você. Satisfação enorme. E voltando ao tema que está sendo abordado, um dos temas, a respeito de política, religião e Sim. futebol e outras coisas mais, vamos falar sobre o que primeiro? Você quer falar logo? A própria religião. Própria a gente religião. pode pegar, né, já que é um quadro gospel, aqui a gente já pega essa polêmica aí. Veja só, pessoal, a religião, ela é um termo que é generalizado. Sim. É um termo que se aplica a toda e qualquer atividade espiritual. Eu falo assim, entre aspas, porque se a pessoa é espírita, ela é religiosa. Sim, com se ela é candomblessista, acredita em algo. em algo, ela é religiosa. E aí por aí vai. E muitas vezes a pessoa comete o erro, e até mesmo os próprios cristãos, de falar que é religioso. O cristão, ele não é um religioso, que a religião, o próprio termo já diz, é o ato de ligar, é religação, religião, ligar, religare, vem de ligar ao espiritual. Sim. Então, a religião, cada uma tem o seu dogma, tem os seus ensinamentos, suas regras, aqueles que eles acreditam que faz bem para o seu crescimento espiritual, o seu desenvolvimento espiritual. E falando basicamente, no caso da nossa instituição religiosa, a qual eu pertenço, sou membro do ministério, né? Os nossos dogmas, nossos ensinamentos são bíblicos, não são criados. Sim, mas são exatamente. bíblicos. Eles são, as regras são criadas. Agora, os dogmas não, eles vêm tudo da Bíblia, do que a Bíblia fala. E no nosso entender, a Bíblia para nós é a fonte de inspiração, é a fonte de conhecimento, é a fonte de tudo para nós. Sim, então, exatamente. se for falar de futebol, aí você pergunta, tem na Bíblia? Tem. Tem jogos. Tem tudo, a Bíblia ela conta a história de tudo. Ela conta a história da humanidade e relata jogos. Se você fala assim, claro, cada jogo tem cada tempo tem um tipo de jogo. Claro, e vai evoluindo um tipo de também, jogo. né? Hoje nós sentamos para assistir um futebol em casa, assistindo uma televisão, ou no celular, quem quer assim, a pessoa assim preferir, ou no estádio de futebol. E o que é o estádio de futebol? É uma arena. Isso. E antes tinha também, né, as arenas. Entendeu? As pessoas E iam tem lá. uma arena, justamente. Só que lá que rolava era a cabeça das pessoas. Isso, exatamente. Falar de uma maneira assim, bem descontraída. Era as cabeças. Imagine que hilário. Levar criança, gente. E o pior, veja só o que é a cultura da época. As pessoas vibravam quando alguém cortava a cabeça de, principalmente cristãos, malfeitores, mas as maiores pessoas que iam para a arena para servir de espetáculo e serem devorados, cortados as suas cabeças ali, eram os cristãos. Sim, exatamente. O E com a pior morte possível, né? A pior morte, Hoje né? o povo grita e vibra E o pessoal com o gol, e antes, lá o pessoal vibrava com isso. Morreu um cristão ali, ficavam felizes com aquele espetáculo, que era divertimento para eles. Então, aí você pergunta,
né? A religião proíbe você brincar de bola? Exatamente. Não, ela não proíbe. Existem até os atletas de Cristo, né? Que é um grupo que se formou dentro do futebol, dentro do vôlei, dentro de todas as outras áreas esportivas. Tem pessoas que professam a fé, não só evangélica, Sim. como também de outras, espiritismo e outras. Sim, de outros entendimentos. É por aí. Então a religião em si, resumindo a história, a religião é uma caixinha onde prende a pessoa. A pessoa fica presa àquela religião que não pode fazer aquilo, porque a sua religião não permite. Um pensamento meio que errado até, né? Exatamente, Larissa. É um Muito pensamento errado. um pouco que eu diria que atrasado, prendia a um recalcado. As pessoas têm uma visão de religioso, de crente, somente de evangélico. Qual a visão que ele tem? Que é uma pessoa que está num quadrado, numa caixinha ali presa, que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Ela tudo recebe é proibido. as coordenadas e tem que cumprir aquilo ali e acabou, senão tá errado. Exatamente. E isso é errado, do meu ponto de vista. E pelo que a Bíblia fala, essa visão é distorcida. Eu digo assim, é distorcida. Talvez alguém vai discordar da minha pessoa, do que eu estou falando, é normal. Você tem todo o direito de discordar, mas pelo que eu entendo de Bíblia e de conhecimento religioso, você tem uma ideia, Larissa, e quem está me ouvindo aí, nos ouvindo agora, eu sou convertido desde os 12 anos de idade. Eu não vou falar a minha idade agora, não, senão vão querer me vacinar por causa da idade. Eu não é tão idoso, não. Então, eu conheço a religião, assim, tipo, o mundo espiritual, a vida espiritual, a vida de evangélico, vou usar o termo de evangélico, de cristão, desde os meus 12 anos. Sim. E nada disso me impediu de ser uma pessoa feliz, de brincar a minha bola, de assistir televisão. Na minha época, voltando a esse tema da religião, você vê como prende a pessoa. Quando eu tinha uns 12, 14 anos, uma época, não sei se você, claro que não alcançou, tinha pessoas que nem tomavam banho direito, por causa que às vezes a religião primeiro. É um absurdo estar ouvindo isso aqui, mas tinha época que tem pessoas que às vezes usavam desodorante e achavam que era pecado usar um desodorante. Jesus, amado. Para você ter uma ideia, você vê como a religião é perigosa, é perigoso a religião, porque ela inculca na mente de uma pessoa coisas que não tem nada a ver. Assistir televisão, então, era o maior dos pecados. Tinha pessoas que não tinham em casa, mas assistiam na casa do vizinho. Mas em sua casa não tinha uma televisão, não porque não tinha condição, mas porque a religião dela dizia que proibia a pessoa de assistir. Isso aí é só para deixar por baixo o que é que a religião proibia das pessoas fazerem. Ainda tem umas por aí que, se eu falar aqui, vocês vão dar risada e até achar que era um absurdo. Realmente era um absurdo. Mudou. Por exemplo, eu estou vendo aqui, seu cabelo tá lindo. Com todo respeito. Mas antes eu vinha tá lindo seu cabelo. Agora tem a gente que a religião, às vezes, ela bota na pessoa que ela não pode arrumar o cabelo dela. Ou ajeitar o cabelo da pessoa. Fazer uma escova, deixar assim. Então isso, a religião às vezes criava isso nas pessoas. Então uma pessoa bonita, uma pessoa que tinha uma vida toda bonita, não era a vaidade, não é quer dizer a pessoa ser extremamente, mas a vaidade todos nós temos de se arrumar. Claro, com certeza. Saúde, né? Uma higiene pessoal. Exatamente. Mas e a aí higiene não é visto como higiene. Exatamente. E aí o que acontece? A pessoa se convertia na dita religião, o evangélico, e aí a pessoa que tinha uma pessoa toda bonita, andava toda arrumada, aí muda totalmente a figura. Isso. A pessoa, e aí entra um choque. Se a pessoa for casada, meu marido vai assim, minha mulher era toda bonitinha, toda arrumadinha, e agora virou esse tribo full. Alguém riu. O externo vai entrar. Mas também como a religião, ela é perigosa, é muito perigosa a religião. E quando a pessoa assim, eu sou religioso, eu digo, eu não sou religioso. Digamos que eu sou evangélico, eu creio no espiritual, nós cremos em Deus, mas religioso não. O evangélico não pode ser religioso, porque vira costume. Exatamente. O pequeno Cristo, ele deve seguir aquilo que Cristo falou. E ele veio para quebrar vários tabus, inclusive, né? Quando ele chegou aqui, as pessoas diziam, até a respeito mesmo de você orar, né? Só podia orar dentro do templo e não sei o quê, pessoas específicas e tudo mais.
evangelismo no sábado não pode, tal, não sei o que, não pode fazer estado no sábado, né, na verdade. E Cristo, ele veio, quebrou tudo isso, ele veio com toda a simplicidade, não foi nada sobrenatural como muitas religiões pregam, porque o negócio hoje as pessoas, elas trazem tanto a religiosidade em um grau tão grande que acaba meio que trancando a pessoa, parece que ela veio em um cativeiro já, onde se ela não segue aquilo, ela tá totalmente errada, e se alguém, mesmo que seja, se diga, né, outra denominação, cristão, de outra denominação, e não é o mesmo conceito, então você também tá todo torto. E tipo, eles se olham como tortos, às vezes nem se saudam na rua. E era uma coisa que não era pra acontecer. Era pra gente se falar normalmente, como qualquer outra pessoa, porque eu não deixei de ser ser humano só por causa disso. A questão de ser religioso acaba fazendo com que o cristão não se aproxime de Cristo. E o pior, faça com que as pessoas que ainda não se chegaram ao evangelho passem a discriminá-los e inclusive a odiá-los. Tem um preconceito, né? Tem um certo preconceito com o evangelho, com o cristianismo, com a igreja, né? A pessoa faz aquela visão de que ser crente, ser cristão é uma pessoa parada no tempo, atrasada, é cafona, é chata. Falando de Cristo, como você falou aí, Cristo foi a pessoa que mais revolucionou. Com certeza. Quebrou tabus, né? Isso. Jesus, para o padrão da época, Jesus foi revolucionário, digamos assim, que se hoje ele não entrava em certas denominações. Verdade. E se Jesus chegasse em certas denominações, iam pedir para ele levantar a mão e aceitar ele mesmo. Verdade. Porque para a época, para você ter uma ideia, a gente falando aqui um papo descontraído, mas é a verdade. Isso. É a verdade. Jesus, quem eram os maiores religiosos da época? Os fariseus. Isso. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram uma seita de pessoas que professavam o nome de Deus, detentores do nome de Deus, do conhecimento bíblico. E eles criaram um padrão de religião que as pessoas tinham que seguir. Exato. E quem não seguisse, estava fora. Era tido como o herege, a pessoa, digamos... o diferenciado. Esse aí é um falso profeta, um falso messias. E Jesus foi taxado de tudo isso, por quê? Primeiro, acho que eu estou pensando que eu estou pregando, né, gente? Não tem nada não, pode falar. Primeiro, Jesus, o que é que ele fez? Jesus andava com pecadores. Meu amigo, minha amiga, andar com pecadores era a pior coisa da época. Exatamente. Porque para uma pessoa que se dizia filho de Deus, andar com meretriz, né, prostituta, publicano. Quem eram os publicanos? Os publicanos eram ladrões. Eles eram pessoas que faziam assim, o que eram publicanos? Eu vou falar assim, era um judeu que o Império Romano contratou para trabalhar para ele, para cobrar impostos. Então, olha só como o publicano era tão mal visto pela religião da época, pelas pessoas da época, tão mal visto, porque ele assim, o imposto era R$2, digamos. R$10 tá pouco, né? O imposto era R$10, o imposto que eles tinham que pagar para Roma, cada pessoa. O publicano ia lá e cobrava 40. Ele dava os 10 de Roma e ficava com 30. Então os publicanos eram ricos, eles tinham muito dinheiro, porque realmente eles é o exemplo de Zaqueu. Zaqueu fala assim, eu roubei alguém, defraudei alguém, eu restituo 4 vezes mais, porque era o valor que tinha que devolver quando se roubava algo de alguém. Sim. Então Zaqueu era um publicano e ele era odiado, rejeitado pelos fariseus, nem na sinagoga, que era a igreja, a sinagoga, onde se reunia, ele podia ir porque ele era o impuro. Inclusive, quando Jesus falou com ele, desce que eu vou repousar na tua casa, a galera olhou para Jesus como... O que você tá fazendo? Você não conhece ele? Esse aí é um falso messias, não sabe de nada, tá levando um pecador para casa. E Jesus causou essa polêmica. Exato. Causou porque Jesus veio, como ele mesmo diz, nesse dia aí que ele chamou Zaqueu, ele fala o seguinte, em outras palavras, eu vim quebrar com esse negócio de religião. Isso. Eu vim acabar com esse negócio de religião. Porque eu vim para os perdidos. Isso. Eu não vim para os salvos. Eu não vim para as pessoas que estão sãos. Quem é que precisa de médico? Os doentes. Então eu vim para os doentes. Eu vim para os pecadores. Com certeza. Mas tem muita gente que acha mais santo que todo mundo. E até pela questão de, hoje, a religião
E naquele tempo também, né? Tá em um peso tão grande que as pessoas olham e dizem, é impossível cumprir isso aqui. É impossível você entrar em uma igreja e você conseguir cumprir tudo isso, não tem como. Então eu vou continuar aqui fora que tá maravilhoso. É. E aí pronto, quebrou a chance de você conseguir atrair. Porque Jesus, ele fazia isso, mas não era sobre, como muitos dizem, né? Ele era igual. Não. Ele sabia entrar e sair de onde ele estava. Exatamente. E ele sabia como ganhar essas pessoas. Então, não é para ser radical a ponto de eu vou fazer a mesma coisa. Não, Jesus, ele andou com a meretriz, mas ele fez que ela se arrependesse do pecado dela. Claro, com então, certeza. isso também é um ponto, pelo amor de Deus. O próprio Zaqueu se arrependeu, Se arrependeu também. Ele Jesus se viu o arrependeu, arrependimento como e foi Jesus dito falou, aqui. hoje chegou salvação na tua casa, porque isso também é filho de Exatamente. Abraão. A mulher Isso. prostituta, a Maria Madalena, se arrependeu. Sim, exatamente. E vários outros, e vários né? outros se arrependeram. Então, a salvação está no arrependimento. Isso. Quando a pessoa se arrepende, crê em Jesus Cristo, ele é salvo. Com certeza. Falando sobre isso, falando sobre a situação de Jesus quebrar, digamos, tabus, quebrar a religiosidade da época, e até hoje nós lutamos por isso. Porque essa pessoa, assim, eu tive recentemente, eu vou contar aqui uma história. Recentemente, um pastor chegou na minha casa e foi de visita. Ele veio com outro pastor amigo meu, ele não era meu amigo, não conhecia, não me conhecia. Aí quando eu desci de short, de bermuda, o outro pastor, meu cabelo estava um pouco até mais cheio do que esse. Eu já estava mais cheio um pouco, meu cabelo. Aí ele olhou para mim assim, eu ficou olhando e eu percebi que ele olhou para mim. Aí depois, no final da conversa, ele falou assim, rapaz, quando eu olhei para você, eu pensei que você não era pastor por causa do cabelo. Meu Deus. Aí você vê como as pessoas, elas te julgam ainda pela aparência. Sim, Elas te julgam pelo que você veste, pelo que você fala. Isso é religiosidade. E a pessoa se procura criar um padrão de cristianismo, de crente, e que se todo mundo não for naquele padrão, não é crente, Isso. não é pastor, não é evangélico. A pessoa olha para você, vê você assim, toda exuberante, bonita, aí com esse cabelo, olha assim, não é cristã, não é possível. Cadê o coque? Quem julga, cadê o coque? Cadê o coque? E no caso de pastor, cadê o cabelinho cortadinho, alinhadinho, essas coisas e tal? E não é isso que é ser crente. Exatamente. Pode ser até religioso, mas crente não é não. Então as pessoas criam essa visão, esse padrão, para que todo mundo se vista igual, fale igual, fale tudo de um jeito só, senão não se encaixa no padrão dele. Você tem muita dificuldade, isso como em outras denominações. Eu respeito qualquer denominação. Com certeza. Nós respeitamos, nossa igreja respeita. Agora, se a pessoa não me respeita também, não respeita a nossa maneira, eu não vou brigar com ela, mas também não faço questão de ter amizade, deixa ela lá. Eu não vou questionar. Agora é o seguinte, se me respeita, eu vou respeitar. Começa, por exemplo, se a pessoa me chamar na igreja dela por ir lá, e ela diz assim, olha pastor, o senhor vai na minha igreja, mas o senhor vai ter que cortar o cabelo. Eu falei, beleza, eu corto e vou lá. Agora, quando você for na minha, você vai vir de peruca, cabelo grande. Porque eu vou criar um padrão para ele também. Ele quer que eu me adapte ao padrão dele. Exatamente. E não é assim. Tem que ser. Jesus soube lidar com isso. Esse é o diferencial de Jesus. Jesus, ele chegou naquela época, plena religião, que era até pior do que agora, e os fariseus, saduceus, um bocado de gente lá tirado a religiosa, a sabedor mais do que todo mundo que conhece. Eles queriam saber mais do que o próprio Filho de Deus. Isso. Para você ter uma ideia. E aí Jesus chega, anda com pecadores, vai jantar na casa de um pecador, recebe a presença de uma prostituta, exatamente. né? Jesus escolhe as pessoas da época para ser discípulo dele. Se for olhar pelo padrão, era Pedro, pescador, tinha Tiago, tinha Bartolomeu, tinha Filipe, tinha umas pessoas um pouco, Mateus, que era publicano também, era cobrador de imposto, Mateus. Olha as pessoas que Jesus escolheu para ser discípulo dele. Exatamente. E é exatamente ligando em tudo isso aqui, meu povo. Assim como Cristo, ele veio para fazer com que as pessoas esquecessem a religiosidade que traz todo um peso em cima da palavra de Deus. Também tem outras coisas que a gente vai estar debatendo aqui. Mas isso, calma, meu filho, segure sua emoção aí que a gente vai começar no próximo bloco. Quem acha que nós não devemos falar a respeito de política, assim como da religião também, né, para outras pessoas de outras fezes e tudo mais. Mas é uma coisa que meio que
no século atual, e principalmente no ano atual, vem sendo muito debatida e muito discutida, e algumas pessoas não sabem ainda dar o seu aval, continuam em cima do muro, não sabem como se pronunciar, não sabem o que dizer, muitos não sabem nem como é que é o negócio do voto branco, do voto nulo, não sabem diferenciar nada, e aí fica uma pauta, né? Nós devemos ou não tratar disso para os fiéis dentro das igrejas, e assim como qualquer outro tipo de religião também, qualquer outro tipo de classe e tudo mais. Devemos ou não falar a respeito disso? Larissa, antes de falar isso, eu quero dizer assim, pastor, você que quiser falar de religião, de política na igreja, se prepara que você vai perder uns 10 membros. Verdade. Tem que ter muita coragem e muita, vou dizer assim, não só coragem, posicionamento. Isso. O pastor, ele é o anjo da igreja. A Bíblia fala que o pastor é o anjo da igreja. Então o pastor, ele pode falar de casamento, ele pode falar de batismo, ele pode falar de oferta, de dízimo, ele pode falar de todo tipo de coisa. Mas quando chega o assunto de falar política, tem gente que não gosta, principalmente na igreja. E principalmente pessoas da igreja. Pessoas de fora, eles até gostam que o pastor não fale, porque isso vai conscientizar os membros da igreja, né? Vai politizar os membros da igreja, e isso é ruim para quem é político lá fora, né? Só para constitucionalizar o assunto, o tabu da política, ela surgiu no Brasil, principalmente no Brasil, com a vinda, se eu não me engano, dos missionários americanos que abriram a Igreja Assembleia de Deus lá no Pará. E isso lá em 1800... E vai bolinha. Vai bolinha, eu não estava nem nascido ainda. Foi essa época, porque ainda havia uma época de muita perseguição religiosa, e com o crescimento da igreja, dessas igrejas lá, eles, por serem americanos, serem estrangeiros, e havia justamente, dentro da lei brasileira, que políticos, pessoas estrangeiras não podiam se meter na política, estar se intrometendo. Então, eles começaram a falar que política era do diabo. Olha só a coisa, política é do diabo. E não tem nem respaldo. Não tem respaldo nenhum. Nenhum. A política não é do diabo, nada é do diabo, tudo ele é usurpador. O diabo usurpou tudo. Todas as questões. E como se fala da igreja, do mundo evangélico, né? Quando se fala assim que política é do diabo, e aí eles não gostam de falar de política, porque a política é vista como algo sujo, algo imundo, algo corrupto, trapaceiro, algo errado. E aí os crentes, os evangélicos, os cristãos, não devem se meter nessa área. Malmente dá o voto. E tem aqueles que nem votam, nem votam mesmo. Tem um tipo de religião aí que não vota. Eles não votam, de jeito nenhum político. São isentos. Eles são isentos. Só que, presta atenção, a política, o termo política é arte, a política é a arte de governar. E governar para o bem do cidadão. Vem de polis, política, cidadão, população. E o político que governa uma cidade, um estado, para fazer o bem. Só que, a quem nós otorgamos o direito de nos governar através da política, ele vai fazer as leis e as regras. Exatamente. Então, se eu voto em alguém e essa pessoa é mal intencionada, tem um coração ruim, o que é que a Bíblia diz? Que quando o justo governa, o povo se alegra. Agora, se nós colocamos uma pessoa de coração ruim, maldosa, corrupta, gananciosa, que quer impor o seu projeto de poder, claro que ele vai criar tudo para favorecer ele. Exatamente. E o que ele fizer vai atingir todos, quem votou e quem não votou nele. E o principal, a mentalidade do povo. É pra todo mundo, né? Se uma pessoa fez algo ruim, ninguém mais presta, ninguém mais serve, não sei o quê. Nunca olha o lado bom, só olha a negatividade. Acabou. Mas o que mais me choca, Larissa, é que os evangélicos, eu vou falar os cristãos, voltando sempre àquela tese, um quadro voltado para o mundo gospel aqui. E, claro que você que também está nos ouvindo não faz parte de nenhuma denominação. Tá de boa. Tá de boa também, né? Como dizer, de boa também. Mas eu não quero aqui, diga assim, ser o dono da verdade. Claro. Eu estou apresentando o meu posicionamento, minha visão de política. Eu sou politizado. Eu hablo de política. Que gosta. No altar. Eu posso perder até um membro, eu já perdi membros da igreja por isso. Perdi não creio que perdi. Saiu, mas
É aquela Isso não vai me questão de tolir pessoas. de falar aquilo que eu penso que a Bíblia fala. Vamos lá. A Bíblia, ela fala de política? Fala. Fala. Quem era Davi? Vamos falar assim da pessoa mais conhecida no mundo religioso, né? Exatamente. Quem era rei Davi? Davi era um rei. E rei é o quê? Uma pessoa que Uma governa. pessoa que governa, É querendo porque ou não, eu acho que é às uma vezes- monarquia, mas é política. Sim, eu acho que às vezes eles esquecem que a questão de é político, sim, mas é presidente. Sim, mas noutra cidade lá eles chamam de rei. É o Não regime, deixou né? O de ser regime um presidencialista, parlamentarismo e a Não monarquia. deixou de ser um regime, gente. pelo amor de Exatamente. Deus. Agora, fala assim, vamos voltar o tema. Davi. Na época de Jesus, havia uma organização política, um partido político chamado Sinédrio. Eu estou aqui só falando, a Bíblia não fala isso, o partido fala do Sinédrio. Quem era o Sinédrio? O Sinédrio era um grupo político de pessoas religiosas que decidiam tudo sobre a vida do cidadão. O que é fazer, o que é comer, o que não é. Exatamente. E esses eram pessoas de influência política. Quando Jesus morre na cruz, e ele morreu às 3 horas da tarde, e ele ficou até quase 5 horas, ali, depois que ele morreu. E ele, a partir das 6 horas, começava o sabático dele, o dia sabático, porque lá se contava a partir do pôr do sol. A partir do pôr do sol, não como nós aqui. Então, digamos que era 6 horas. Então, antes do sol se pôr, começava o sabático dele, que ia até às 6 horas, o pôr do sol. O nascer do dia seguinte. Não, até o pôr do sol do sábado. Sim. Que era um dia todo. Então começava na sexta-feira e aí eles não podiam. Porque não podia mexer no sábado. Já não podiam, sabe? Porque a gente já começa no sábado, né? Mas começava na sexta. Isso, exato. E aí Jesus morreu. E aí largou E lá. os discípulos queriam mexer no corpo. E só podiam mexer no corpo com autorização de Roma, que era Pilatos, o governador, Isso. o poder político da época. Os discípulos poderiam ir lá diretamente ao Pilatos e pedir o corpo de Cristo para sepultar? Não, que eles não tinham força política para isso. Inclusive, nem nenhuma autoridade, né? Ele não tinha autoridade nenhuma. Então, não era Então ninguém. quem foi? José de Arimateia, que era um discípulo oculto de Jesus. A Bíblia fala que era um discípulo de Jesus, mas oculto. Ele não andava no bolo, mas estava ali, ele acreditava na mensagem de Jesus. Então ele foi lá como político, como, digamos assim, uma comparação aqui. Ele era um senador. Um senador. Um senador ali. E ele foi lá e reivindicou o corpo de Cristo para sepultar antes do pôr do sol. Porque foi tanto que ele foi lá, Pilatos autorizou, ele já estava morto, E deu a na retirada. visão deles, já estava morto. E aí ele tirou o corpo de Cristo e sepultou as carreiras. As carreiras, porque eles pegaram o Tinha corpo de horário. Cristo ainda todo ensanguentado, todo ali machucado, enrolaram no Isolou pano e correram porque o sol não podia pegar ele. Foi tanto que foi colocado na sepultura do próprio José de Arimateia, que era na sepultura dele, particular. E colocaram Jesus naquela sepultura e eles, perna para que te quero, porque o sol não podia pegar eles fazendo nada, porque a partir do sol se pôr, tinha que cessar toda a atividade. Senão era impuro. Era impuro, porque tinha quebrado uma regra religiosa, né? Religiosa não podia. E aí, quem foi que fez isso? O José de Arimateia, um político que fez isso. Então, essa visão tosca de que um evangélico, um crente, não pode ser um deputado, um vereador, um presidente, eu vou dizer assim, é diabólica. Sim, É diabólica. É maligna. Porque eu prefiro ter, na minha visão, ter lá na Câmara dos Deputados, na Câmara dos Vereadores, no Senado, vários crentes do que ter vários outros tipos de pessoas que não têm um mínimo de compromisso religioso, de bondade no coração deles, só quer fazer o mal, cheio de corrupção. Aí você fala assim, mas pastor, crente corrupto rouba? Rouba sim. Claro, sempre Eu não tem vou dizer aquele que a pessoa vai que vai seguir. se eleger com voto evangélico, sendo pastor, sendo que ele vai chegar lá e fazer tudo certo, ele não vai. Não Mas eu sei prefiro hipócrita. votar, mesmo assim, em uma pessoa crente do que numa pessoa que não seja
Cristão, que não tem os princípios, que eles não vão tentar lutar, né? Que nem vão tentar se esforçar para manter ali uma pauta. É importante você analisar isso também. O tema, ó, eu vou falar assim, ó, o tema que elegeu o candidato a presidente, o Bolsonaro, vou falar, se quiser corta não, viu? Foi o quê? Ele falou, a Deus acima de tudo, ou seja, o Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. É um tema que nunca ouvi um político falar sobre isso. Sim, e é bem discutido, exatamente por conta disso que eu falei no início, que todos os anos você nunca viu a política ser tão falada nesse patamar. A ponto disso. Quando ele chegou foi meio que uma revolução que aconteceu assim, né? Todo mundo parou para poder escutar isso. Muitos acreditaram, muitos discordaram e até hoje a gente vê que tem muito dessa briga. Mas atualmente a gente vê que de fato é a pessoa que está ainda com a palavra na boca. Porque se a gente for, seja sincero, gente, pelo amor de Deus. As duas últimas pessoas que ficaram realmente, um não ia ter nada com os cristãos. Não tem não. Só completando, Larissa, ó, o cara chega e usa um versículo bíblico. João acho que é 8,38, né? Eu acho. Assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esse era o slogan de campanha dele. Claro, a esquerda jamais imaginou que o Brasil fosse tão conservador. Tão conservador. Eles não imaginavam que isso. No Brasil, a maioria das pessoas são conservadores, são de direita, ainda pauta pelas coisas, digamos, tradicionais ainda. Conservadorismo não quer dizer que a pessoa é quadrada. Conservadorismo não quer dizer que a pessoa tem liberdade, iniciativa para fazer as coisas. Quando fala que a pessoa é conservador, pensa que a pessoa é tapada. Não é não. Ser conservador é prezar por aquilo que você gosta para o seu bem familiar, para o seu bem da sua empresa, da sua iniciativa. O conservadorismo é isso, liberdade para você ter seu trabalho, para você empreender, para você educar os seus filhos da maneira que você acha correto, um padrão, ensinar seu filho a respeitar as pessoas, a dar bênção, que hoje você não vê isso, algo errado. Então, aí vem um político, embora ele não... O Bolsonaro é crente, a maneira dele é. Ele não é evangélico. Claro. Apesar que a esposa dele é. Mas ele é crente, porque ele crê em Deus. E ser crente é acreditar em Deus. E pelo menos é um passo bom. Ele tem um coração, pelo menos, temente para Deus. E isso é bom. Isso é bom. Bom para a nossa nação. Bom para o povo. Porque o povo está sentindo aí, com tudo que estão falando a respeito dele, mas quando a gente vai para outras mídias e vê, não é verdade. Não é verdade. Então, o evangélico, o cristão, que se pauta pelo que a mídia diz, somente uma certa emissora aí fala e tenta passar, eles dizem assim, vai ser um cristão alienado. Verdade. Porque na igreja, eu no altar, eu vou falar, meu posicionamento eu falo de política, eu sou a favor da política, sou a favor que se vote em candidato que defenda nossas pautas, independente que ele seja... não basta só defender, se assumir o compromisso. Para mim, o partido tem que ter ideologia igual à minha. Se a pessoa tem ideologia igual à minha, o partido igual à minha, conservador, de direita, que defende a família, que defende os bons costumes. E trazer isso na prática, né? E na prática. Mesmo que o povo ignore. Não só falar, mas pelo menos que defenda e viva isso aí. É o diferencial do presidente, por isso que ele fez isso. Chocou, tem muito crente que não concorda, evangélico que não concorda, pastor que não concorda. Eu, de política, se você vai me perguntar a minha posição, eu digo, minha posição é essa. Eu sou conservador e eu só voto em candidatos conservadores. Porque, na minha opinião, comunismo, esquerda e cristianismo não se mistura. É que nem água e óleo. Não tem como ver, não tem como se misturar. Se a pessoa falar assim, eu sou cristão, sou comunista, falando, então decida o que é que você quer, porque as duas coisas não pode ser. Exatamente. Não tem como você ser comunista e ser, vou falar de esquerda, e ser cristão. Cristão de esquerda não existe. É uma falácia. É o que Jesus falou. Não se pode servir a dois senhores. Isso. A um você vai de agradar, a outro é aborrecer. Então não tem. O pensamento é contrário. É totalmente contrário. E voltando, você falou sobre o voto nulo, o voto branco. Cristão, qualquer pessoa que vota branco ou que vota nulo, ele já escolheu o candidato dele. É quem ganhar. É quem ganhar. Mas eu não votei nele. Não, você ajudou ele a ganhar. O seu voto podia decidir, mas eu acho um desperdício você ter o direito de votar, ainda que um pouco obrigatório, mas é um direito de votar. Eu vou votar naquilo que eu quero, ainda que ele perca, mas vou votar naquele que eu quero ganhar. Mas não, eu vou pegar uma filha daquela, para chegar lá e votar nulo, votar branco, eu prefiro pagar os R$3,90.
do que ir lá e vai votar branco e nulo. E hoje se falar da ignorância, eu digo para você, de ignorância. Aí eu vou votar, nenhum político presta, nulo. Obrigado, o outro já ganhou com o seu voto. É nesse sentido. Então, vá lá, vote no candidato que você acha. Pode ser de esquerda, pode ser de direita, mas vote no candidato que você escolheu. Exerça o seu direito. Exatamente. Minha opinião é essa. E se não quiser votar, também é o seu direito. Mas eu acho que quando você não vota, você escolheu alguém o direito de escolher por você. E você não pode mais reclamar. E você tá que nem Pilatos, né? Lavei minhas mãos. Não tem pra onde correr. E aí, gente, não lavem suas mãos, analisem direitinho o que vocês vão fazer da vida de vocês. E vote certo. É muito importante, votar certo é importante. E fica aí a pauta. É importante sim a gente discutir a respeito disso, falar sobre, para você saber como se posicionar. Inclusive, falar sobre comunismo e cristianismo é algo que a gente também vai puxar para o nosso próximo bloco. Eita. Já tratamos de religião, já entramos na política e agora nós vamos seguir por uma vertente que digamos que é um pouquinho da política, né? De certa forma também, juntamente com a religião, porém totalmente contra. Um se entra dentro do outro, não tem como. Que é a respeito do cristianismo versus comunismo. E agora eu queria saber o que o pastor acha sobre isso. Para mim é totalmente distinto, não tem como o cristão de fato, ele tem que saber como diferenciar esse negócio, gente. Não tem como você dizer que você é a favor da palavra de Deus e você dizer ao mesmo tempo que você é a favor do comunismo, porque as vertentes, elas não se juntam. E quem diz que se junta tá mais perdido do que segue em tiroteio no meio dessa conversa. É verdade. Então, agora eu queria saber do pastor, tá certo ou tá errado esse negócio? Tá certo. Eu vou concordar com você, Larissa, tá certo. Há uma grande diferença de comunismo e cristianismo. Só para começar, falando de comunismo, vamos lá. O que é o comunismo? Vamos falar o esquerdismo. Porque não fala comunismo, você vai falar socialismo, comunismo. Há uma vertente. Uma junçãozinha. Uma junçãozinha, há uma pouca diferença entre elas, né? Mas quando fala de comunismo, está falando de partido de esquerdas, pessoas de esquerda, centro-esquerda. No Brasil existe hoje só existia duas, que era o centro e a esquerda. Que o PSDB fazia o papel de centro, dizia que era de direita, mas na verdade nunca foi, e a esquerda, que são o PT, PSOL, PDT, e todas essas siglas, PCU, tudo que você possa imaginar é de esquerda. Eles pintam como se fosse de democracia, mas na verdade, democrático, mas na verdade são esquerda, é comunismo na veia. E nós temos o PCdoB, que já está dizendo, PCdoB, Partido Comunista do Brasil. Depois eles querem dizer que não tem comunista no Brasil. Como é que não tem? Se tem um partido que é comunista do Brasil, né? Por aí vai. Então, o que acontece? Quais são as pautas, quais são as ideologias? Presta atenção aqui, a ideologia do comunismo. O comunismo é a favor do aborto. Sim. O cristianismo não. Vai contra. Olha só, vai contra, nós somos vida, desde a concepção. Né? E o comunismo não, eles estão doidos para legalizar o aborto no Brasil. Verdade. Doido, malucão. Vamos para o STF e lá tá cheio de gente comunista no STF. Divisão comunista. E eles estão doidos para legalizar. Nós somos a favor, nós somos contra o vício, o cristianismo é contra o vício, qualquer tipo de vício. E a esquerda, o comunismo, doido para legalizar a maconha. Está passando na Câmara agora recentemente aí, já praticamente legalizou a maconha. Isso quer dizer que a pessoa pode plantar uma ervinha em casa e usar, não vai ter problema, para fins medicinais. Mas basicamente é isso. O comunismo, ele prega a liberdade de amar, o poliamor, que a pessoa pode se relacionar com quantas pessoas quiser. Inclusive, para quem não sabe, tem um projeto dele que está engavetado por pressão evangélica, pela bancada evangélica, lá no Senado, se não me engano, na Câmara, que é um projeto que chama justamente o Estatuto da Família do Século XXI. Olha que nome bonito. É lindo esse nome, Estatuto da Família do Século XXI. De todo mundo. É coisa linda. Mas olha o que diz o primeiro parágrafo dessa lei, desse estatuto que eles querem formar. Que vale toda forma de amor, de carinho, de afeto, inclusive com parentes consanguíneos. Meu Deus. Você sabe o que quer dizer isso, consanguíneo? Quer dizer que eu sou avô. Eu não tenho problema me relacionar com minha neta, irmão, com minha filha.
Por aí vai. Para você ter uma ideia, porque consanguíneo você vê no sangue, mesmo sangue. Mesmo sangue. É isso que o comunismo prega. E nós, cristãos, somos contra esse tipo de coisa. Nós estamos a favor da família tradicional. Pai, mãe, irmão. O comunismo é a favor da ideologia de gênero. O que é a ideologia de gênero? É que você não nasce com sexo definido. Inclusive você que está me filmando aí, pela ideologia de gênero, você pode escolher ser uma mulher. Se você quiser, se você não precisa nem escolher, basta você sentir assim, eu me sinto mulher. Se você se sente mulher, acabou, ninguém pode brigar contra isso. E com isso você tem o direito de entrar em banheiros, o que você quiser, porque você se sente mulher. Ninguém pode a grande aberração que estava, eu falo aberração, quem quiser me discordar, discorde, eu respeito, mas para mim é uma aberração, é o que está acontecendo no esporte feminino. Pessoas que antes praticavam o esporte, nós temos um grande exemplo aí de uma área esportiva, na área de vôlei, que o cidadão era atleta masculino do vôlei, aí fez a operação, a mudança de sexo, tomou hormônio, mas ele está ganhando todas. Tem gente competindo, homem competindo com mulher, em bicicleta, em todas as modalidades esportivas. Quem está ganhando? Os homens, porque eles já têm uma formação masculina, a testosterona está dentro dele. E isso é ideologia de gênero. Dizer para uma criança, eu vou falar assim para minha neta, meu netinho que tem 3 anos, falar assim, ó, você não é menino, você é uma menina. É a cabeça do menino. Eu vou dizer para uma menina que ele é menino. Vai dar um bug. E é isso que as escolas querem ensinar, que alguns professores querem ensinar. E nós cristãos, o cristianismo é contra. Nós não pregamos isso. A Bíblia fala que existem 2 sexos. Os 2 sexos. O feminino e o masculino. O homem e a mulher. E se alguém quiser discordar, me discorde. Não tem problema. Mas eu vou pelo que a Bíblia diz. E a própria Constituição Federal fala que a união é entre o homem e a mulher. Apesar que o Código Civil mudou no artigo 1713, reconhecendo a união estável de qualquer sexo. Reconhece. Eles têm esse direito. Mas o que nós cristãos temos que entender é que nós defendemos essa bandeira. Sim, então não tem como eu ser comunista e ser cristão. Fora que ainda tem uma questão, né? Se eu abraço tudo, na verdade eu não estou abraçando nada. Um negócio que se levanta assim com o próprio comunismo, no final ele acaba abraçando praticamente tudo, né? Tipo, vem mundo, só vem, todo mundo. No final, existem vários asteriscos, várias aspinhas ali atrás que, tipo, tá condenando a todos vocês, no final das contas, de alguma forma. Então, se você não para se atentar nisso, principalmente quando você diz que é contrário, né? Pro lado cristão pesa muito. Porque uma vez que você apoie e essa galera passe de fato, tipo, a dominar tudo, é difícil pro cristão continuar no script. Porque para assumir é assim, ó, entendeu? Hoje a gente vive em uma sociedade onde as pessoas, chamam de mimimi, né? São muito mimizentos. Qualquer coisa que você fale, eu sou contra e começa a discutir, não sei o quê. É o negacionista, né? Que hoje em dia a palavra tá em moda. E não é sobre ser contra, sobre nada, não. É sobre você falar e pronto. Você falou, eu falei, beleza, os dois se respeitam, posicionamento ok, tranquilo. Mas não, hoje não é mais assim que funciona. Se eu falo algo e você não concorda, aí, meu bem... Na verdade, o comunista, democracia para ele é quando você concorda com o que ele diz. E ditadura é quando você discorda com o que ele diz. Então, veja a visão do comunismo, é isso. Eles pregam muito a divisão de classe. Sim. Eu sou contra a divisão de classe. Para mim, não devia ter cota racial, mas sim cota social. Sim. Porque acho que não tem só uma cor. O Brasil tem várias cores. Fora que ela indicou a realidade de onde a pessoa saiu, fala bem mais alto. É mais pela pobreza, pela situação que a pessoa está vivendo, do que pela cor. Então, hoje eles pregam muito pela cota social, a cota racial. E aí, muita gente se aproveita. O negro, os grupos de minoria, né? Que nós falamos os grupos de minoria, que falam LGBT, essas coisas mais... sem terra, tudo mais. Sim, exatamente. Então, tudo isso aí, eles criam uma divisão de classe justamente porque o comunismo, ele se propaga pela divisão de classe. E quem teve essa grande ideia foi Gramsci, Antônio Gramsci. Quem quiser dar uma pesquisada, vê lá quem é Antônio Gramsci. Antônio Gramsci, ele era um socialista comunista e ele foi preso. E ele escreveu
um livro na cadeia. Lá ele teve a ideia brilhante. Como é que nós vamos destruir essa estrutura que está aí, a estrutura judaico-cristã? Por isso que eles têm tanto ódio de Israel. Porque os judaicos, nós somos a estrutura judaica, que é família, tradicionalismo. Eles querem derrubar isso aí, de tudo quanto é jeito, derrubar isso aí. O comunismo quer derrubar isso. Até porque o comunismo tira Deus de tudo. Karl Marx, o Lenin, não quero errar o nome aqui, ele falou que o ópio da sociedade é o cristianismo. O que é o ópio? O entorpecente. Aí, enquanto ele não puder tirar o cristianismo, onde ele chega, ele destrói com o cristianismo. Onde ele está, ele destrói com as igrejas, acaba com tudo. Nós temos a China, por exemplo. Isso. A China é comunista, embora ter capitalista, mas é comunista. Mas muita gente batendo palminha para ela aqui no Brasil. Muitos cristãos não estão sabendo. Muitas pessoas não estão sabendo. Isso sem saber, né? Do tanto de igreja mas políticos de esquerda sabem o que estão fazendo. Agora, eles tentam pregar. Tem cristãos que realmente não sabem, não estudam, não procuram saber a fundo sobre isso. Então, comunismo, como eu disse anteriormente, elas são duas coisas que não se misturam. Cristianismo e cristianismo não se misturam. Ou você apoia essas práticas, a maconha, a ideologia de gênero, o aborto, eu digo essas coisas tudo que você possa imaginar de prazer humano, de vivência humana, que é contra a família tradicional. Contra a palavra de fato, contra a palavra de Deus. Você não pode se dizer que é um verdadeiro cristão, que é um cristão de verdade. Você pode até discordar de mim, eu vou respeitar você, mas essa é a minha opinião e é o que a Bíblia diz, não é eu que estou inventando. A Bíblia fala claramente que nós temos que defender os princípios religiosos, precisamos cristãos, pauta de Deus. Jesus veio para todos, veio, mas não para fazer tudo o que quer. No momento que eu aceito Jesus, eu tenho que ver um padrão que ele quer, que ele deseja, que ele escolheu para nós. Fora que o Espírito Santo transforma, né? Transforma independente a vida do que você faça, do que você pense, o Espírito Santo, ele vai falar ali com você, ó, isso aqui tá exacerbado, calma, tem um equívoco aqui, bora com calma. Ele vai mudando o seu pensamento, ele vai transformando você aos poucos. Só para concluir, quem quiser dar uma pesquisada, procura o Manifesto Comunista. Lá ele fala das 10 regras do comunismo. Das 10 regras do comunismo. Aí vocês vão entender o que eu estou dizendo aqui. Eles falam muito em democracia, mas o que é que os 10 mandamentos, eles falam o seguinte: fala em democracia, mas assim que chegar lá, tome o poder. Então, o comunista, o esquerda fala muito de democracia, essas coisas e tal, mas na prática eles não defendem a política, eles defendem um projeto de poder. Para arredondar a situação, vamos falar aqui da revolução que teve do Araguaia, do regime militar. Muitos dizem que foi regime de ditadura, mas não foi ditadura não, foi regime militar. O regime militar, os guerrilheiros, Dilma, um bocado de outros aí, que chegaram ao poder, imagina, tivemos uma terrorista como presidente do Brasil. Uma terrorista. A galera terrorista. Dilma assaltava banco, explodiu o quartel. Ela explodiu o quartel, matou um soldado de 18 anos com uma explosão no quartel para roubar as armas, a munição, para fazer a guerra. Então, o que acontece? Qual era o projeto deles? Implantar a ditadura, olhe bem, implantar a ditadura do proletariado, baseado em Cuba. Aí eu pergunto a você, Cuba é uma democracia ou é uma ditadura? E era isso, eles queriam, a visão dele é implantar um regime de Cuba aqui no Brasil. O regime de Dilma, a visão de Dilma, de FHC, de Lula, me ajuda aí, o Genuíno, Zé Disseu, essa turma toda que chegou a ser nossos presidentes, muitos deputados, senadores. Sim, chegou aí. Então o Brasil, na verdade, o Brasil já está aparelhado. Já existe um aparelhamento comunista no Brasil, de instituição religiosa, até religiosa, porque a católica, dessa maneira, tem padres que estão comunistas. Sim, com certeza. Judiciário. Eu falo sem medo de errar, judiciário, escolas, faculdades, tudo está aparelhado. Você falar hoje que é conservador, que é de direita, é um susto para as pessoas. Inclusive, pegando aqui até e pastor de direita, então? Sim, oxe, com certeza, menino. Pegando até deixa aqui agora do judiciário. Eu não falei do início, gente, mas deixa eu dizer para vocês aqui. Tem algumas formações, da pastor tem algumas formações aqui. Em história, e entre elas também, além de ser pastor, ele também é formado em advocacia.
Inclusive, é algo que também gera uma certa polêmica para as pessoas, né? Tipo, muitos viram e dizem, mas como assim? Um pastor se formou em advocacia. Como assim, pastor e advogado? Não tem como, não entra na minha mente, não funciona. E agora eu queria aproveitar exatamente essa deixa aqui para poder fazer, né, que o pastor Raimundo explique para vocês em primeira mão como que é ser pastor e advogado. Como que é o comentário da galera, como que eles interpretam isso, né? Porque a gente sabe que chama de ladrão mesmo todo mundo. E aí, queria ver como que é nesse quesito aqui na prática agora. Inclusive, quando eu comecei a fazer faculdade, eu sabia que eu era pastor, eu já ficava imaginando como é que um pastor ser advogado, mas é uma coisa mais normal que existe. Primeiro, a pessoa, ela estuda, ela faz o direito e depois ela faz uma prova, exame da ordem, da OAB, e ela passa e vai advogar. Muitas vezes você pode estudar, se formar em direito e não ser advogado, só ter o curso, mas para ser advogado tem que passar na OAB, no caso, no meu caso, no caso em questão aqui. E ser advogado, para mim, tem toda dificuldade, porque o advogado, ele preza pela ética, ele preza pela justiça. E, embora que a visão de algumas pessoas tenha distorcida do advogado, como também tem de pastor, eu costumo brincar que eu escolhi a coisa certa, a profissão certa. Porque como pastor, eu já sou chamado de ladrão. E como advogado, quando fala advogado, então, é as duas coisas agora. E também pelo nome, o povo... O povo associa, já perceberam a piadinha, minha gente? Todo cristão já sabe desse negócio. Você crente de Raimundo, pé na igreja, o pé na igreja, eu todo mundo. Né? E aí, não é advogado. Porque assim, ó, como pastor, eu vou falar assim, eu sigo os princípios da ética também, da justiça, da bondade, da misericórdia, da compaixão, do ensinamento. Como advogado, eu vou seguir também o padrão da ética, do código de ética da advocacia, vou prezar pela defesa do meu cliente, apesar de eu que não quero aqui jogar a minha classe, em todos os setores existem pessoas que têm, digamos assim... O lado negativo. O lado negativo. Todas as profissões têm. Tem pastores também que dão um mau exemplo, Sim. Tem advogados que dão um mau exemplo. Eu, como advogado, principalmente, eu jamais vou tentar passar para o meu cliente uma falsa informação, ludibriar para tirar ganho dessa pessoa. Até mesmo porque vai de encontro o código de ética. Muitas pessoas não sabem, mas existe na OAB um órgão chamado justamente de código de ética, que é a disciplina, que a pessoa pode fazer uma representação contra o advogado. Se a pessoa se sentir prejudicada pelo advogado, sentir que ele não está agindo corretamente, que cobrou um dinheiro e não prestou um serviço adequado, ele pode representar na OAB, em qualquer OAB. Aqui em Feira mesmo tem a OAB ali em frente fora, a pessoa vai lá e fala, contratou o advogado não cumpriu o coisa. Ele vai ser chamado para prestar esclarecimento, responder até um processo disciplinar. Como também pastor. O pastor também pode sofrer um processo dentro da igreja, disciplinar, e um código de ética também, nós temos a ética disciplinar da igreja, que chama-se disciplina eclesiástica, que ele pode responder também, havendo uma acusação contra ele, uma acusação formal, não disse-me-disse, mas algo formal, algo com base, com testemunha. Vai se formar um inquérito para ele vai ser apurado e, primeiro, punido com suspensão do púlpito, depois até exclusão do ministério. Então, para mim, ser advogado, não é difícil, porque até mesmo eu já prezo. O bom caráter se leva para qualquer lugar. Com certeza, em qualquer lugar que você entre. E é exatamente esse, meu bem, o ponto aqui que a gente veio trazer dessa vez, né? Foi um assunto que, inclusive, dá para você puxar em vários outros programas aqui, brincando, pra gente debater muita coisa, até sobre advocacia mesmo, muitas outras coisas aqui. Mas, infelizmente, nós estamos chegando ao final desse nosso programa. E eu queria muito agradecer a presença do pastor que veio aqui, né? Está conosco hoje, Brasil. Foi isso. Já compartilha aí, curte. Se você ainda não curtiu, comente aqui, sugira temas para nós. E é isso. Até o próximo programa. Dá um joinha aí.